Agora você pode chamar um Rota 77 pelo WhatsApp. É isso mesmo, pelo WhatsApp. Anota nosso número aí, 991227777. Anotou? Vou repetir, 991227777. Atendimento automatizado. Você só envia a localização e o motorista mais próximo vai até você para fazer sua corrida. Precisou de uma corrida? Vai de Rota 77, 991227777. Embalágio, uma loja completa. Você encontra tudo em uma loja só. Embalagens para o seu negócio, embalagens para aquele presente especial, produtos para a confecção de doces, bazar e ainda produtos de limpeza. Venha nos visitar na Rua 14 de Julho, 770, Centro de Juí, com teleentrega pelos fones 3024-0244 e o WhatsApp 999333044. Seu carro precisa estar sempre em boas condições para não colocar em risco o seu bem mais precioso, a sua família. Por isso, a DS Car Automecânica mantém profissionais preparados para oferecer garantia nos serviços executados. Dispõe também de equipamentos de última geração para diagnóstico e reparo em todos os setores do seu carro. Conta ainda com a tecnologia Prado, chip de potência, mais economia, potência e torque. E o melhor, você satisfeito. DS Car Automecânica, Rua Frederico Prauschner, número 24, bairro Assis, Brasil. Telefone 33 32 21 44. Já chegaram as condições exclusivas da Blue Friday da McAuto. A hora de garantir o novo Box da sua vida é agora. Confira só. Polo Highline com até R$9.000 de bônus na troca do seu usado. Toda a linha SUV-W com valor exclusivo McAuto, taxa zero e emplacamento total grátis. Quer mais? Nova Maroc V6 com 15% de desconto. É condição de lançamento prorrogada aqui na McAuto. Blue Friday McAuto Volkswagen. Em Juiz, Santo Ângelo e São Borja. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Girardi Autopeças sempre tem uma promoção especial para você. Não deixe essa oportunidade escapar. Girardi Autopeças, juntos por onde você for. Em Passo Fundo, Marau, Santo Ângelo e Ijuí. O Hospital de Clínicas Ijuí vive uma nova fase, um novo momento de verdadeiro comprometimento com a comunidade, melhora da infraestrutura, implementação de novos serviços, qualificação profissional, investimento em tecnologia e um atendimento humanizado, acolhedor e cada vez mais completo. O HCI é referência em hospital do interior do estado do Rio Grande do Sul e atende uma macro-região de aproximadamente 3.600.000 pessoas. O Hospital de Clínicas Ijuí está em constante aperfeiçoamento e em breve contará com o Hospital do Câncer Infantil. Este é o HCI, rumo aos 90 anos. Acesse hci.org.br e saiba mais. Oi Digital Radiologia Odontológica. Você que está investindo com seu dentista para uma vida bucal mais saudável e com estética aprimorada, deve conhecer a Oi Digital Radiologia Odontológica. O que existe de mais moderno em serviços radiográficos, tomografias, documentação ortodôntica, você vai encontrar na Oi Digital Radiologia Odontológica. Se você tem uma indicação de exames odontológicos, faça seu orçamento conosco e aproveite a qualidade superior da Oi Digital. 13 de maio 155, telefone 3331 1319. CYW 969, canal 243, A 96,5 Mundial FM, a rádio fora de série, Ijuí, Rio Grande do Sul, a maravilhosa Hora Extra. Seis horas e 4 minutos, 6:04, tempo bom, céu claro, a temperatura neste momento é de 24 graus. Estamos começando este sextou aqui com Hora Extra até às 19 horas, até às 7 da noite, com a força dos nossos parceiros, patrocinadores, David Autosserviços, Casa das Linhas, Cerâmica Caspari, Leão das Tintas, Taba Imóveis e também Hospital de Clínicas Ijuí, o nosso HCI. E convidando a você ficar com a gente, você que está
nesse momento aí fazendo o seu deslocamento, vindo da região de vários municípios aí, voltando do seu trabalho, né? Temos muitos casos assim de pessoas que moram em Juí, mas trabalham também em Panambi, Cruz Alta, Santo Ângelo e outras cidades mais distantes também, Santo Augusto, e outras cidades menores aqui, Augusto Pestana, Coronel Barros, Ajuricaba, né? E você que sai do seu trabalho agora e vai passar no supermercado, na padaria, vai buscar o filho na creche, na escolinha, enfim, e sempre com o rádio ligado. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aí. Também você pode mandar o seu recadinho, dizer, estou na escuta, né? Estou ouvindo aí, mande uma foto, mande um áudio, fique à vontade para interagir através do nosso WhatsApp, 5533329922. Estamos tendo a honra aqui, e eu pela primeira vez que conheço pessoalmente, né, um príncipe, né, também com título de duque de marquês, alguém da nobreza, né, italiana, Don Andrea Giangiacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que é o 18º príncipe da Mesolcina, o 21º duque de Alvito e o 25º Marquês de Melzo. Depois ele vai me corrigir se a pronúncia não estiver correta, mas é nascido no Brasil, buscou, mas a sua descendência é a descendência de nobres, né? Fez a sua formação algum tempo atrás aqui na Unijuí no curso de Direito. Atualmente não está atuando como advogado, mas tem outras formações também, História e outras especializações. E eu gostaria de saudá-lo muito bem-vindo, agradecer a gentileza de atender nosso convite e também elencar e louvar assim, o ineditismo, né, de nós termos uma pessoa da nobreza italiana junto com a gente aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Elano. Boa tarde a todos os que nos estão ouvindo, quer enfim seja pela rádio ou que nos acompanharão depois pelas mídias sociais. É para mim todo um gosto estar aqui conversando com vocês e, bom, conversar um pouco sobre a cultura italiana, algumas pequenas pinceladas sobre a cultura nobre como um todo, se é que existe uma cultura nobre separada das demais culturas. Sim. Porém, será todo um gosto estar aqui nesse programa com vocês. E aí as pessoas podem estar se perguntando, mas o que faz um príncipe aqui em Juí, especialmente? Né? Depois do filme O Príncipe em Nova York, agora estava brincando, vamos ter que fazer um filme de um príncipe em Juí. Realmente, as pessoas não estão muito habituadas com figuras da nobreza aqui no Brasil como Exato. um todo. Porque, bom, nós temos poucos nobres titulares aqui no Brasil. Exato. Temos muitos nobres que descendem de alguma forma, descendem sim de nobreza, principalmente da nobreza portuguesa. Os títulos da nobreza do Império não eram hereditários. Se fossem hereditários, hoje em dia nós teríamos centenas de barões, descendentes dos barões do café, por aí. Né? É verdade. Mas não eram hereditários. Dom Pedro I, Dom Pedro II não tinham essa vontade de uma nobreza hereditária. Eles queriam uma nobreza por meritocracia completa. Mas então é algo que soa um pouco diferente, um pouco novidadesco. Algumas pessoas até estranham mesmo, não é? Porém, bom, quem já nasceu no meio disso já está acostumado a essa situação como um todo. E, no máximo, às vezes, achamos com um pouco de graça. Mas mais do que isso, não. Mas você já, desde que nasceu, já estava adaptado, acostumado com isso, porque Sim. o bisavô e o avô que vieram já vinham com títulos de nobres, né? Sim, sim. Por exemplo, o título de príncipe de Mesolcina, ele foi concedido à minha família no ano de 1622. Isso da elevação de um condado que já existia desde 1480. Então, são títulos muito antigos. Aquela situação que algumas pessoas vêm e procuram, porque sabem que eu sou formado em História e eu sou heraldista, não é? Eu cuido dos brasões. Eu busco, então, muitas pessoas que tentam dizer, olha, vou procurar o brasão da família na internet. Já não dá certo. Porque não é porque a pessoa tem o sobrenome que ali naquela página estão vendendo um brasão, que quer dizer que aquele brasão é dela. Seria a mesma coisa do que alguém andar aqui pelas ruas de Juí
e dizer, olha, eu tenho o sobrenome do dono dessa empresa. Sim. Quer dizer que essa empresa é minha. Sim. Não é porque se tem o sobrenome que se verdade. tem a propriedade de alguma coisa. O brasão é algo mais específico. O brasão pertence à pessoa que o recebeu e à linhagem masculina daquela pessoa que recebeu. E é claro que as pessoas têm muitos filhos, muitos netos. Como então é o critério de desempate? É o primogênito varão. Né? O filho homem mais velho passa para o filho homem mais velho, que em caso de algum problema de sucessão vai passar para o segundo, vai passar para o terceiro. Mas então as pessoas que já nascem com essas questões é as que possuem. Mas aqueles que então não nasceram sabendo disso, não adianta procurar. Na realidade não adianta mesmo. Porém, não impeça que eles possam ter. Procurem então um heraldista, alguém especialista no feitio de brasões, que vai fazer um para aquela pessoa. Faz um específico para aquela pessoa relacionada àquela família. É aquilo que hoje em dia nós buscamos fazer para evitar que mais pessoas... Dou um exemplo geral de um sobrenome que não é tão comum aqui em Juí, mas é mais comum do Brasil. Então sei que pode ser que algumas pessoas não gostem, mas é o sobrenome mais popular do Brasil, que é o sobrenome Silva, com as variações. Sim. Da Silva, de Silva. Não é possível que todos os 26 milhões de pessoas da Silva que estão no Brasil sejam donas do mesmo brasão. Só uma pessoa é dona daquele brasão durante a vida daquela pessoa. E, na realidade, ninguém no Brasil é o dono do brasão pleno da família Silva. O titular desse brasão é um nobre português, que até hoje é o titular desse brasão. Sim. Então, para evitar que mais pessoas façam uso sem controle desses símbolos próprios, que não são exatamente de qualquer família, são símbolos da antiga aristocracia, vamos assim chamar, hoje em dia é muito simples. A pessoa procura um especialista, um heraldista sério, que vai, então, desenhar um brasão para aquela pessoa. Cria um brasão. Exatamente. E é o que você faz também. Também faço, apesar de que eu mais faço brasões porque existem variações dos brasões dentro da nobreza. Como, por exemplo, já explico-me, porque eu acabei de dizer que os brasões são muito antigos, e são mesmo. Nós, por exemplo, um amigo meu português, ele é o Conde de Albuquerque. As pessoas às vezes podem imaginar, olha, meu sobrenome é Albuquerque, meu parente. Na realidade não, porque ele é Conde de Albuquerque, mas ele nem tem esse sobrenome. Não é? E ele casou-se então com a Condessa de Azambuja. Título peculiar, mas é um título muito antigo, muito aristocrático. O filho desse casal vai herdar ambos os títulos, tanto o título do pai quanto o título da mãe. Precisa então de um brasão que represente a união dessas duas famílias. Sim. Para isso é que, então, mais funciona a questão da heráldica, mas também, é claro, para as pessoas que não possuem um brasão e têm esse desejo de tê-lo. Para a gente entender um pouco a origem disso tudo, né? Esse principado lá, não sei se estou falando de forma correta, Mesoltina, né? Mesoltina. É de onde veio o seu bisavô, que era príncipe também. Sim. E que migrou com a família para cá. Esses títulos vão se sucedendo a partir das gerações que vão chegando. Você precisa registrar ou reivindicar esse título? Tem alguém que certifica esse título? Como funciona isso dentro da realeza? Existe um documento? Precisa ter um documento para comprovar? Para nós entendermos um pouco, porque a monarquia para nós aqui já está muito distante, né? Realmente sim, não é? A monarquia no Brasil foi abolida ainda em 1889, 15 de novembro, que, bom, isso não é uma data muito festiva, tanto que no Brasil pouca gente comemora a proclamação da República. Nós temos aqui muito orgulho do Dia da Independência do Brasil. Exato. Que então aí, como professor de história, eu sempre recordo, o Brasil não ficou independente de Portugal, o Brasil ficou independente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que foi ali o estado ao qual o Brasil fazia parte desde 1816. E aqui, então, para nós, a memória da monarquia já está perdendo-se na noite dos tempos, não é? E então surgem, às vezes, essas questões, mesmo de outros membros da nobreza que estão no Brasil e dizem, olha, por exemplo, o membro da nobreza portuguesa
O Portugal hoje em dia é uma república desde 1910. Quem então mantém esses títulos da nobreza portuguesa? Portugal existe um instituto chamado Instituto da Nobreza Portuguesa, o INP. Todos os descendentes de portugueses que tentam buscar a revalidação de um título de nobreza precisam procurar o INP. É ele quem pode validar um brasão de armas para um português ou um título de nobreza para um português ou descendente de portugueses. Eu sou italiano, né, tenho cidadania brasileira e também tenho a italiana. Mas, bem, na Itália não há um instituto da nobreza e o Brasil também não tem. O que é que nós fazemos? Não se pode registrar um título como se fosse uma marca comercial. Isso seria enfim, perderia-se muito da origem dos títulos. O que eu mesmo fiz? Eu procurei um reconhecimento por meio da justiça e obtive, já faz algum tempo, uma sentença arbitral que valida aqui no Brasil a utilização dos títulos de nobreza da minha família. É claro que essa é uma das vias, eu imagino que seja a via mais segura, porque aquilo que se faz via judicial se tem uma segurança que por outras formas não se iria ter. E aí você comprovando através de documentos da família, de títulos dos seus antepassados, conseguiu obter esse reconhecimento. Se busca realmente apresentar toda a documentação desses títulos são, enfim, é coisa muito antiga. E mesmo na Itália, hoje, é a maneira como se está buscando fazer esses reconhecimentos. Existe na Itália uma corte arbitral especializada, chamada Corte Arbitral de Ragusa, que é especializada em títulos de nobreza, nessa matéria. No Brasil, nós não temos uma especializada, porém temos algumas delas que têm uma melhor compreensão e que então fazem esse reconhecimento. Aqui foi na Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil. Isso mesmo. KMB. Isso mesmo. Que reconheceu esses títulos todos. De príncipe, duque e marquês. Para a gente falar um pouquinho mais lá de Mesoltina, era um principado, era uma região, ela ainda existe? Existe como uma região da Itália? Como é que funciona? Hoje em dia, Mesoltina, ele sempre vai existir porque é um vale. Um vale onde é cortado pelo rio Moesa, por isso do nome Mesoltina. Hoje em dia, a maior parte daquele antigo estado, porque realmente era um estado autônomo independente, com uma monarquia própria dentro do Sacro Império Romano, hoje em dia pertence à moderna Suíça. Outros feudos da minha família pertencem hoje à Itália, como, por exemplo, o Ducado de Alvito, fica ao sul de Roma, mais ou menos 70 e poucos quilômetros ao sul de Roma. O Marquesado de Melzo está ali pertinho de Milão, porque, a minha família ela era da região de Milão e por uma série de casamentos foi recebendo outros feudos ao longo do tempo. Com a união da família Gonzaga Trivulzio, algumas pessoas até imaginam que o sobrenome Gonzaga seria algo um tanto espanhol, mas não. É um sobrenome totalmente italiano. Apesar de ter em Portugal Gonzaga e ter na Espanha Gonzaga, o que se passa? Muitos devotos de São Luís de Gonzaga para os italianos, davam esse nome, tal coisa, sei lá, João Luís Gonzaga da Silva, para o filho. Depois perdia o da Silva, perdia o Santos, perdia o sobrenome que veio depois de Gonzaga e passava só o nome do santo como se fosse sobrenome. Ao passo que realmente nós que somos a família Gonzaga, nós somos da Itália. E, bem, essa família foi a família que reinava sobre o Ducado de Mantova. Mantua, então. Mantova e Monferrato eram propriedades da família Gonzaga. Acontece que, dentro da família Gonzaga, a última detentora do título de Marquês de Castel Goffredo casa-se, então, com um dos meus antepassados, que foi o pai do primeiro príncipe de Mesoltina, que chamava-se Dom Carlo Emanuele Teodoro Gonzaga Trivulzio, por conta desse casamento, onde ele adota o sobrenome da esposa para então poder manter os direitos sobre o feudo do Marquesado de Castel Goffredo. Então, assim, iam se dando muitas uniões entre diversas famílias e, por isso, do sobrenome triplo,
Gonzaga, Trivulzio e Giogali. Cada um deles nos recorda um tanto da história da nossa família. Muito bem. E esses títulos nobres, e o senhor sendo um dos príncipes aí de Mesotina, o 18º príncipe, né? Esses títulos nobres lhe conferindo essa posição, né? esse título, enfim, né? Acabam lhe conferindo uma responsabilidade de representação. Você ainda cumpre alguma função na área da nobreza com esses títulos todos. Vamos falar um pouquinho dessa parte para a gente entender, né? O que faz o príncipe, né? Ele precisa representar ou você vive apresentando e ostentando esses títulos, né? Na realidade, hoje em dia, muitas pessoas imaginam que seja isso, que nós vivamos de ostentar um título de nobreza. E na realidade não é assim. Porque esses títulos que outrora traziam consigo rendas, não trazem mais renda nenhuma. Não trazem mais renda nenhuma. Quer dizer, você não tem as riquezas da coroa. Exatamente. Do Principado, né? Outrora, vamos imaginar, enfim, outras situações, como não apenas a nobreza italiana, mas grandes amigos, enfim, como o Duque della Vittoria é o atual representante do Reino da Espanha em São Paulo, né? Ele é o cônsul do Reino da Espanha em São Paulo, um diplomata de carreira. E na minha última viagem a São Paulo, conversamos um pouco, ele disse: olha, príncipe, ao longo da vida, mais oportunidades eu perdi por ser o Duque della Vittoria do que eu ganhei alguma oportunidade por isso. As pessoas têm uma certa quase que rejeição à nobreza. Não sei eu por que isso, mas é claro que nós entendemos que algumas pessoas que vêm no meu Instagram, 50 e tantos mil seguidores, ali está escrito realmente um príncipe católico apostólico romano. Olha, peraí, por que motivos então é que eu preciso gostar de um príncipe que se diz católico? Às vezes a pessoa não é católica, não gosta disso. Sim. É claro que às vezes isso ainda pesa muito para as pessoas. E eu sempre tento responder, olha, a pessoa ser republicana não lhe dá direitos de tentar caçar os direitos das famílias que são monarquistas até hoje. Sim. Então, hoje em dia, todos os nobres que eu conheço, pelo menos, têm que trabalhar. Não conheço realmente um único nobre hoje que viva de rendas. Conheço, enfim, figuras que tinham títulos nobres e muito patrimônio. E, na realidade, essas são pouquíssimas hoje em dia. Hoje em dia nós temos que trabalhar como qualquer pessoa normal, pagamos impostos, totalmente normal. Não recebem recursos da Itália, no governo italiano? Não recebemos nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de ajuda, coisa nenhuma. Não é? Recebemos sim das nossas famílias, na medida do possível, recebemos aquilo que cabe a cada um. E isso sim é normal a toda a nobreza, porque nós recebemos sempre uma criação muito própria. Não existe uma escola de príncipe, não existe uma escola de conde, não existe nada disso. Isso sempre vem do berço, né? A nobreza é como se fosse aquele primeiro chá da infância. Tem que se receber desde muito cedo. Você foi educado assim desde o começo? Sim. Ser um príncipe tem que se comportar assim, tem que se postar assim, tem que aprender isso. Tinha isso na sua família? Sim, na realidade, eu imagino que isso é muito semelhante a que qualquer família católica seja. Sim. Se educa os filhos a desde sempre se comportarem bem, respeitar os professores, não buscar ficar fazendo arruaças por aí, coisas que são valores normais. Dentro de uma família da nobreza, nós buscamos isso porque sabemos que se fizermos algo de errado, nós não estamos apenas causando um mal a nós mesmos, nós estamos causando vergonha aos nossos antepassados, que, bom, já faleceram, todavia nós sabemos que um dia vamos nos encontrar com eles, não é? E é claro que isso é algo que todo nobre, pelo menos que eu conheço, recebeu,
que não impeça que depois de crescer, algum nobre não saia por aí fazendo algo de complicado, não é? Mas bem, isso é algo comum entre todas as pessoas, ainda mais em um mundo que nós estamos, onde a própria nobreza não é muito valorizada. Sim. Ao ostentar esses títulos, você tem que compromisso, que missão, que função, né, de ser um príncipe da Mesoltina, ser um duque de Alvito, ser um marquês de Melzo? Tem alguma função específica? Tem algum momento em que você se apresenta, representa esses lugares? Como é que funciona isso? Várias vezes ao ano. Vou principalmente... São Paulo é uma terra muito interessante porque lá há muita gente, não é? E também lá tudo que tem de melhor ou pior no resto do Brasil se encontra lá muito, porque tem muita gente, mais do que tudo é isso. E lá então nós temos muitas atividades das ordens de cavalaria, as ordens ginásticas, a Principesca do Caucaso de Mesoltina, coisa que nós também gostaríamos de implementar aqui no Rio Grande do Sul. Mas, bom, aqui ainda está um pouco lento isso, não é? Não sei se no Rio Grande do Sul as pessoas gostam menos dessas atividades da cavalaria ou o que é que acontece. Mas sempre, algumas vezes ao ano, em datas determinadas, justamente pelos meus cavaleiros, isso não é algo que eu mesmo determino, não é? Sou grão-mestre das ordens ginásticas, e esse, é claro, vale se lembrar que é um título do mundo católico. Depois nós sabemos que grão-mestre passou a ser utilizado por outras formas, mas nós não perdemos esse uso, quer dizer, a máxima autoridade dentro de uma ordem de cavalaria. E em São Paulo nós temos muitas e boas atividades, atividades que angariam medicamentos para o Hospital Estela Maris de Guarulhos, que angariam, enfim, desde de material escolar para crianças carentes da periferia de São Paulo, que é gigantesca, até mesmo outras tantas atividades que são, sim, atividades do mundo da aristocracia. Aquelas belas missas com decorações, com mantos, aquilo tudo ainda existe. Nunca ninguém vai ver um príncipe, um conde, um duque andando na rua utilizando aquelas vestes ou aquelas condecorações, de modo algum. Porém, é claro que no meu Instagram, Trivulzio Galli, lá se vai ver muitas fotos dessas, porque são momentos em que nós estamos representando as nossas famílias, representando os nossos antepassados, e estamos ali justamente para angariar pelos mais necessitados. E isso é algo que nos faz muito bem. Eu, pelo menos, gosto muitíssimo disso. Bom, você falou que a nobreza, os nobres têm que trabalhar, têm que ter seu sustento, enfim. A sua atividade profissional, a sua manutenção, a sua formação, você exerce que tipo de profissão? Vamos falar um pouco do seu trabalho secular, né? Sim. Da sua manutenção. Não, claro. Hoje em dia, todos os nobres precisam trabalhar. Eu mesmo nunca encontrei em toda a vida algum nobre que andasse na rua dizendo, olha, eu sou aqui o barão de tal, o conde de tal. Nunca ouvi falar disso. Não é muito comum também nós termos nobres que saiam por aí falando sobre a própria genealogia. Hoje eu vim, não é? Por convite. Claro. O doutor Jordano, que é um ex-colega meu de faculdade, se formou uns anos depois, enfim, que eu me formei, mas ele é um grande entusiasta desse mundo da nobreza, e quando soube que eu retornei cá para Ijuí, convidou-me para participar da página deles no Instagram. Eu ainda não consegui participar lá de modo algum, mas disse, olha, vais lá porque precisas participar da... Enfim, depois tu entrastes em contato. Exato. E então viemos aqui para falar disso. Mas não é muito comum nós vermos nobres por aí falando sobre os seus brasões, sobre os seus títulos. Isso não é comum, não é normal. Se alguém sair por aí vendo isso, desconfie um pouco, porque também falsos nobres há aos montes por aí. Não duvidem nem um pouco disso. Porque, bom, é algo que as pessoas sempre buscam dizer, olha, meus antepassados foram melhores do que os dos outros. E, bom, nem sempre foi assim. Nem sempre os antepassados de alguém, por terem mesmo um título de nobreza, quer dizer que tenham sido exatamente santos. Não é isso. É sobre buscar uma vida cada vez mais santa, mas não que exatamente a pessoa vá conseguir isso. E, bom, então, como
todo nobre hoje em dia, que não foi herdeiro de uma grande fortuna, eu tive que fazer faculdade. Fiz faculdade de Direito aqui na queridíssima Unijuí. Entrei em 2009 e saí em 2014, tempo de formação normal. Depois disso, eu fiz pós-graduação em Direito Civil, com foco em sucessões, na URI, em Frederico Westphalen. Depois disso, aí sim fui estudar algo que eu gostava bastante, que era História. Então, eu estudei História na Faculdade Campos Elíseos, em São Paulo. Depois disso, eu fiz pós-graduação, também pela Faculdade Campos Elíseos, minha segunda pós-graduação, então. Dessa vez, então, voltado à metodologia do ensino da filosofia e sociologia. Porque, bom, hoje em dia todos nós devemos trabalhar, não tem como fugir disso. As pessoas, às vezes, ouvem e pensam, olha, como se diz em espanhol, não é noble, é tonto que vive de conto. Não é assim. Pelo menos, é claro, os que a gente conversa, não se ouve falar de pessoas que sejam deslumbradas com a história de dizer, olha, eu sou lá o 10º, ou sou o 8º conde de tal coisa, então vou me isolar aqui do resto do mundo, vou ser uma espécie de eremita, não trabalho, não falo com ninguém. Não duvido que haja, porém não é o normal, veio a Revolução Francesa e nos ensinou uma coisa muito difícil, não é? Que era justamente que precisávamos sobreviver a ela. Até algum tempo atrás, em uma publicação que fizeram na página Ijuí RS, justamente uma publicação muito simpática, dizendo que eu havia retornado a Ijuí, esse tipo de coisa. Algumas pessoas foram lá e comentaram, olha, precisamos de uma nova guilhotina, uma coisa desse tipo. Foi algo que eu achei muito engraçado, né? Os administradores da página não gostaram muito, também dou razão a eles, né? Porque parecia algo muito agressivo. Eu achei, na verdade, muita graça dessa questão como um todo. Porque, bom, pessoas que, de fato, nem sabem a origem das famílias, às vezes falam isso e quando realmente vai ver, algum antepassado foi um dos que foi perseguido pela Revolução Francesa. Então, hoje em dia, nós precisamos conviver com isso tudo e tocamos a vida. E você hoje atua como advogado, como professor? Qual é a atividade? Não, eu nunca realmente Não advogou? Nunca advoguei, de fato não. Também não impeça que algum dia eu comece a advogar. Algo que, quem sabe, eu comece a fazer, ainda que juiz seja dar aula. Algo que me agrada sobre tudo isso, porque história é uma matéria muito interessante, mas às vezes os alunos têm ali alguma dificuldade em entender aquilo que o professor está passando. E às vezes não é culpa nenhuma do professor. É só que, por mais que o professor às vezes esteja boa intenção, não sabe transmitir a matéria como os alunos ali naquela turma iriam aprender melhor. E eu sempre tentei dedicar-me a isso, como as pessoas conseguem entender a história mais facilmente. Olha, geralmente é com exemplos, colocando a história na prática moderna, na prática odierna. E então gostaria muito, quem sabe, algum dia de ser professor aqui em Juí, de fato. Quanto tempo está aqui já da sua volta? Há 6 meses. 6 meses aqui em Juí. Veio porque tem relações aqui? Sim. A minha noiva, ela é natural de Cruz Alta, mas mora aqui em Juí. Opa! Então, no ano passado, enfim, com o falecimento do meu pai, o Tenente Portela, dissemos, olha, precisa-se de novos ares. Era algo necessário. Então, com a minha noiva cá em Juí, disse, olha, mais fácil então estar próximo a ela. Sim. E foi isso que buscamos. Sua naturalidade é Tenente Portela? Isso, eu sou natural de Tenente Portela. Migrou para ali, para aquela região? Sim, era algo que o meu avô contava. E hoje em dia nós vemos que não estava tão ruim essa ideia deles. Porque, enfim, o noroeste do Rio Grande do Sul, naquela parte mais retirada do estado, também não está tão longe daqui de Juí, não é? Exato. Nós estamos assim no coração geográfico do Rio Grande do Sul. É a divisa com a Argentina. Então, quando se veio da Europa, em 1918, se tinha ali um grande medo de guerras. Nós estávamos lembrando o fato de que a Primeira Guerra Mundial havia terminado há pouco tempo.
então ficando ali próximo da fronteira com a Argentina, caso surgisse não se conhecia nada do Brasil, caso surgisse uma guerra, era fácil, conseguia se cruzar para a Argentina. Atravessa o rio, ali está no outro país, escapa da guerra. Exatamente, era essa a ideia que se tinha. Depois, graças a Deus, nunca se teve que cruzar o Uruguai para isso, não é? Sempre foi uma terra muito pacífica, muito agradável, e é, de fato, o país de coração, não haja a menor dúvida disso. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos na sequência para seguir a conversa com Dona Andrea Giacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que é o 18º príncipe de Mesoltina, o 21º duque de Alvito e o 25º marquês de Melzo. Está falando sobre os títulos da realeza aqui, falando sobre sua atividade, seu retorno para Ijuí e nos falando um pouco mais sobre as atividades da realeza, os compromissos, as funções que se tem, para a gente conhecer um pouquinho mais. Voltamos em seguida. Final de ano chegando, é tempo de transformar a sua casa no melhor lugar para celebrar. Na Casa Linda, o final de ano perfeito começa aqui. A Acordare traz móveis e estofados que inspiram o conforto, a elegância e o charme para o seu lar. Transforme seu espaço e prepare-se para receber as pessoas que você ama em uma casa linda e acolhedora. De 1º a 20 de novembro, venha nos visitar e descubra que o presente perfeito pode ser um toque especial para a sua casa. Acordare Móveis Estofados, porque uma casa pronta para as festas é o começo de momentos inesquecíveis. Você, produtor rural, que tem interesse em adquirir ou conhecer robô de ordenha, entre em contato com a Lely Center Ouro Branco. Nós temos a melhor e mais eficiente ordenha robotizada do mundo. Lely Astronaut A5, o mais novo marco na ordenha. 3332-6183. Fone Whats 99122-6062. Facebook e Instagram Lely Center Ouro Branco. Seja bem-vindo ao CORE, o Centro de Otorrinolaringologia Ijuí. Com exames de última geração, o CORE está em uma nova fase, trazendo a Ijuí novos profissionais para um time qualificado e preparado para prestar o melhor atendimento. Doutora Bárbara Perussato e doutora Jamile Gardim dos Santos, médicas otorrinolaringologistas. Dúvidas sobre a sua audição? Agende uma consulta no fone Whats 55 3333 4554 e venha nos visitar na Rua Barão do Rio Branco 181, em Ijuí. CORE, Centro de Otorrino Ijuí. Você merece viver sem dor, recuperar sua mobilidade e melhorar sua saúde mental com liberdade e qualidade. Na Sintari, oferecemos uma abordagem holística e personalizada para alcançar os melhores resultados em reabilitação física, neurológica e mental. Atendemos com carinho e excelência a crianças, jovens, adultos e idosos. Nossa equipe multidisciplinar está comprometida em oferecer um atendimento humanizado e completo, focado em suas necessidades específicas. Além disso, oferecemos preços acessíveis e aceitamos diversos convênios. Entre em contato, número 55981208364, Rua Dr. Erno Fritz 250, bairro Tomé de Souza, em Ijuí. Sintari, sua escolha para a reabilitação integrada com um toque de cuidado e excelência. A campanha Prontos para Realizar da Exatos Imóveis e da Realize Construtora foi um grande sucesso. Agradecemos a todos que confiaram em nossa proposta de investimento e de encontrar o lugar perfeito para chamar de lar. As condições de negociação, a qualidade dos empreendimentos e do atendimento e a credibilidade foram os destaques desta campanha, encerrada no final da Expofest Ijuí 2024. Desejamos boas-vindas aos nossos novos clientes e a todos reforçamos que estamos comprometidos em continuar oferecendo as melhores oportunidades. Acompanhe a Exatos Imóveis nas redes sociais e fique atento às novidades. Em novembro, mais um grande lançamento imobiliário exclusivo em Ijuí. Exatos Imóveis, os melhores imóveis para os melhores clientes. Contigo aqui e sempre.
Você conhece o HCI Vida? Ele é o cartão de descontos do Hospital de Clínicas Ijuí. Com o HCI Vida, você possui descontos em consultas médicas, exames, procedimentos, internações, atendimentos no pronto-socorro e outros serviços como odontologia, psicologia e fisioterapia. E estabelecimentos como farmácias, clínicas e laboratórios. Chame no WhatsApp 55 991 13 0322 agora mesmo e saiba como é fácil fazer o seu. Ou saiba mais acessando hci.org.br. Cartão HCI Vida, o cartão de descontos do Hospital de Clínicas Ijuí. Hora Extra. Estamos de volta, 6h39. 6h39, falamos aqui no Hora Extra para o Hospital de Clínicas Ijuí, que vive uma nova fase. Um novo momento de verdadeiro comprometimento com a comunidade, melhora da infraestrutura, implementação de novos serviços, qualificação profissional, investimento em tecnologia e um atendimento humanizado, acolhedor e cada vez mais completo. A HCI é referência em hospital do interior do estado do Rio Grande do Sul e atende uma macro-região de aproximadamente 3.600.000 pessoas. O Hospital de Clínicas Ijuí está em constante aperfeiçoamento e em breve contará com o Hospital do Câncer Infantil. Este é o HCI rumo aos 90 anos. Acesse hci.org.br e saiba mais. David Autoserviços, geometria, balanceamento, venda de pneus nacionais e importados, troca de óleo, manutenção de freios e suspensões, Rua das Chacras 625. Agende seu horário pelos telefones 3333-1224, 99206-0304. Taba Imóveis. Há 48 anos, a Taba Imóveis é sinônimo de confiança e tradição no mercado imobiliário de Ijuí. Seja para comprar, alugar ou avaliar imóveis, conte com a experiência e dedicação da nossa equipe. Acesse agora mesmo tabaimóveis.com e descubra as melhores oportunidades para você e sua família. Taba Imóveis, há quase meio século realizando sonhos. Também com a gente Casa Las Linhas, tudo em tecidos, cama, mesa, banho, Las Linhas e aviamentos. 7 de setembro, 456, 15 de novembro, Edifício Panorama e na esquina da José Bonifácio com a Venâncio Ares. Tem contribuição dos nossos ouvintes aqui. Deixa eu dizer que antes que nós estamos aqui entrevistando o Dom Andrea Giangiacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que tem títulos de nobreza como o 18º Príncipe da Mesoltina, o 21º Duque de Alvito e o 25º Marquês de Melzo. A contribuição dos nossos ouvintes aqui, perguntando com relação a esses títulos de comendador, por exemplo, que se compram por aí, né? Qual é a opinião sua sobre isso? Muitos leigos não confundem com títulos de nobreza? Exatamente, é uma coisa muito, muito triste que nós vemos isso, porque não é atual. Muitas pessoas já no final do século XIX, início do século XX, diziam que o brasileiro de classe média, isso já falamos então no início do século XX, a classe média era um pouco menor e bem mais rica do que hoje. Amava um título de comendador. Né? Iniciava a vida conseguindo um título de doutor, quer fosse em direito, às vezes em medicina, e depois tentava conseguir um título de comendador. É claro que esses títulos não são títulos de nobreza. Quais as características de um título de nobreza? Ele precisa ser um dos títulos, quer seja de barão, visconde, conde, marquês, duque ou príncipe, um desses títulos. Ele precisa ser hereditário. Por isso que nós dizemos que aqueles títulos da nobreza do Império, eles eram títulos formalmente de nobreza, mas não nobilitavam ninguém. A pessoa era lá o barão de Três Rios, dando um exemplo, mas o filho dele, depois que ele falecesse, não ia ser o segundo barão de Três Rios. Eram títulos meramente honoríficos. E é claro que a diferença deles para outros títulos de outros países na mesma época, como por exemplo os títulos portugueses, que eram títulos em uma vida, é que a legislação de Portugal conferia à nobreza certos privilégios, que as pessoas que não tinham títulos não possuíam. E é claro que pelo menos algum privilégio deve-se ter para se ter uma nobreza enquanto classe social, que hoje em dia não existe mais, infelizmente porque a maioria das monarquias foram se convertendo então em repúblicas. Sobre esses títulos de comendador, infelizmente nós vemos muitas pessoas que são iludidas, totalmente iludidas, por supostas ordens de cavalaria
que vão, então pagam ali um certo dinheiro e saem de lá com um título de comendador. E nós temos isso em representações de ordens de cavalaria, mas também em ordens honoríficas. É claro que eu não estou dizendo de modo algum que todos os comendadores provenham dessas situações estranhas. De modo algum. Nós temos ordens que o próprio governo federal concede. Eu desconheço, e pode ser que existam, títulos de comendador de alguma das ordens do governo estadual. Realmente isso eu não conheço. Mas, por exemplo, é muito comum que as pessoas, aí sim, por grandes méritos, vão e consigam um posto de cavaleiro, oficial ou comendador da Ordem de Rio Branco, que é aquela ordem cuja fita é branco, azul, branco. E, bom, aí sim, realmente a pessoa torna-se comendador de pleno direito. Mas quando a pessoa vai lá e recebe, sei lá, o título de comendador da Ordem da Fadinha Avermelhada, isso não funciona, né? Aí, enfim, às vezes fica mais estranho para a pessoa que utiliza do que qualquer outra coisa. Você se apresenta, geralmente, quando você encontra as pessoas, onde você vai, já como um príncipe, como um duque? Não. Não, de modo algum. Quando as pessoas sabem quem eu sou, nós falamos... Dos seus títulos. Nós falamos aquilo que geralmente as pessoas têm mais curiosidade. Mas quando a pessoa não sabe quem eu sou, de modo algum. Um príncipe, um duque, um marquês, um conde, um visconde, um barão, pelo menos aqueles que foram mais bem educados, nunca chegam dizendo, olha, eu sou... Prazer, príncipe, isso a Mesaltina. De modo algum, não é? Porque, enfim, quando as pessoas perguntam como me chamo Andrea. Sim. Andrea, as pessoas perguntam, olha, qual é o nome completo? Andrea Giangiacomo Gonzaga Trivulzio Galli. Mas nunca realmente cheguei dizendo, olha, precisa-se agilizar um pouco porque o príncipe de Mesoltina está aqui. Nunca. Sim, isso não. Não é possível. Da mesma maneira como a ideia da pessoa ir se apresentar e dizer, olha, eu sou o visconde de tal, eu sou o marquês de tal. E por mais que hajam sim nobres no Brasil. Essa ideia de que não existe mais uma nobreza com títulos brasileiros. Excetuando, é claro, os títulos da Casa Imperial do Brasil. Orleans e Bragança. Os Orleans e Bragança. Hoje faleceu, né? Hoje, o irmão mais novo do senhor Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dom Bertrand é o imperador titular do Brasil. Se o Brasil fosse uma monarquia, Dom Bertrand seria o imperador, né? Ele é trineto da princesa Dona Isabel. E nós temos que lembrar que a família Orleans e Bragança ainda existe. Os títulos deles são mais próximos de títulos brasileiros que ainda existam em uso hoje em dia. E Dom Antônio, que era o príncipe imperial do Brasil, na antiga monarquia, na Casa Imperial até hoje, o chefe da Casa Imperial recebe esse título, o chefe da Casa Imperial. O primeiro na ordem de sucessão é o príncipe imperial do Brasil, o segundo é o príncipe do Grão-Pará. E os demais têm todos o título de príncipe do Brasil ou príncipe e princesa de Orleans e Bragança. Quem faleceu, então, foi justamente o irmão do senhor Dom Bertrand, o príncipe Dom Antônio João Gonzaga de Orleans e Bragança. Os nobres, tradicionalmente, têm nomes longos, né? O seu nome também é longo, ali é mais de um sobrenome. Tem dois nomes e mais de um sobrenome. São 3 partículas que compõem o mesmo sobrenome. São 3 partes de nome que compõem o sobrenome só. Justamente porque eram, a princípio, 3 famílias. Até hoje a família Gonzaga ainda possui um outro ramo que não é a minha família, que são os Gonzaga Marqueses de Vescovato. O Marquês de Vescovato, então, também tem o título de príncipe do Sacro Império Romano, porque as pessoas às vezes pensam, olha, príncipe é um título raríssimo. Mais ou menos. É raro aqui no Brasil, que há pouquíssimas famílias. Porém, vamos pegar na Itália, que é o que eu conheço, justamente a realidade da nobreza italiana e alemã. São os 2 países onde mais existem famílias com título principesco. Na Alemanha o título é Fürst. Fürst para o chefe da família, Prinz para os cadetes da família. Em italiano não existe diferenciação. O chefe da família, os cadetes da família recebem o título de príncipe daquele ou sobrenome ou daquele feudo. Então havia a família Gonzaga, que uniu-se por sangue à família Trivulzio,
E uniu-se por sangue justamente porque pereceram. Acabou os herdeiros varões daquela linha dos Gonzaga de Castel Goffredo. Dessa maneira, então, a última marquesa de Castel Goffredo, Caterina Gonzaga, princesa da Casa de Gonzaga, casa-se com o meu antepassado, torna-se também minha antepassada, não é? E ambos são os pais do primeiro príncipe de Mesolchina, porque então a marquesa de Castel Goffredo vai e casa-se com o quinto conde de Mesolchina, que também era marquês de Melzo. E então unem-se aí os sobrenomes Gonzaga Trivulzio. A família Gonzaga Trivulzio vai existir até o ano de 1678. Com a morte do terceiro príncipe de Mesolchina, os títulos da família passam para a descendência da tia desse príncipe. A tia desse príncipe, ela era filha mais velha do primeiro príncipe de Mesolchina. É claro que os títulos para passar por via feminina não era fácil. Os títulos apenas poderiam passar para o herdeiro varão mais velho. Então, o Sacro Imperador Leopoldo II faz aquilo um documento imperial que chamava-se bula, no caso aquele foi a chamada bula de ferro. Hoje em dia nós pensamos que apenas o Papa concede bulas, hoje em dia sim, mas o Sacro Imperador também era uma das atribuições dele, no qual ele unia a família Galli, que era a família ducal de Alvito, com a família Gonzaga Trivulzio, que já tinha os títulos de príncipes de Mesolchina, marqueses de Melzo, com a condição de que se levasse o sobrenome Trivulzio Galli, que também se manteve o Gonzaga. É claro que em algumas gerações nós tivemos apenas o uso do Trivulzio, por exemplo. Depois outras gerações usaram apenas o Galli, por exemplo. Outras usaram o sobrenome completo. Hoje em dia, posso dizer com uma certa consternação que eu sou o último Gonzaga Trivulzio Galli. Espero que eu case, que eu tenha filhos varões, né, filhos homens, que possam levar o nome da família. Porém, caso isso não aconteça, que Deus não permita, extingue-se comigo essa família com esses 3 sobrenomes. E esses títulos que você ostenta da nobreza, também lá na Itália tem, você tinha falado, dado uma pincelada, que também estão registrados, tem esse reconhecimento na Itália. Sim, com toda certeza. Já que a Itália, apesar de não possuir, como em Portugal existe o Instituto da Nobreza Portuguesa, a Itália não possui algo assim. Nós temos lá algumas publicações, mas não é uma só. Tem 2 principais, que é o Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, e outro é o Anuário della Nobiltà Italiana, só tem o nome de anuário, mas ele não é lançado todos os anos. Né? Às vezes leva 5 anos, às vezes 7 anos para ser lançado outra edição. E a lista que um coloca não é geralmente a mesma que o outro coloca, porque os editores não se dão bem. Então, às vezes, a pessoa pende para um lado, o livro não publica mais, é uma coisa realmente engraçada. Sim. Bom, na Itália, também lá utiliza-se muito esse sistema como aqui do Brasil, que a pessoa leva toda a documentação, leva a genealogia, mostra que é o herdeiro de melhor direito, e a justiça, também lá a justiça arbitral, é do modelo italiano que nós trouxemos para cá isso, vai e concede que, pela justiça daquele país, é o fulano detentor de tais títulos de nobreza. O seu pai também ostentava? Sim. Já tinha conseguido esse reconhecimento? Na realidade, o reconhecimento ele é apenas uma segurança jurídica. Ele realmente não... Pelo menos para mim, ele apenas diz, olha, se alguém sair por aí utilizando os meus títulos, eu vou poder acionar a pessoa judicialmente. Certo. Mas ele não é realmente aquilo que constitui o título de nobreza. O que foi a constituição do título de nobreza, no caso desses da minha família, foram realmente os feudos, as terras que se concedia com aqueles títulos ligados a elas. Depois, quando nós tivemos as invasões napoleônicas, os feudos foram deixando de existir. Pela primeira vez na Europa, a nobreza que era feudal tinha direitos sobre as terras, sobre os feudos. Quem já leu Guerra e Paz, de Lev Tolstói, vai ele reconhecer algumas questões, mas sei que é um livro difícil de ler, 2.500 e tantas páginas, mas realmente aí já vai lembrar essa questão do feudalismo, os títulos, tudo isso. Mas depois dessa questão da invasão napoleônica, nós tivemos a primeira vez a nobreza sem ser ligado às terras. A nobreza passou a ser titular. Aí é que então nós passamos a falar em títulos de nobreza. Antes nós falávamos em feudos. Com o casamento do meu antepassado
que era conde de Mesolchina, Marquês de Melzo, com a herdeira do marquesado de Castel Goffredo, que uniram-se à família Gonzaga, a família Trivulzio. Então, realmente havia uma união dessas terras, dessas cidades, e por incrível que pareça, das pessoas que moravam em cima. Tudo isso pertencia ao senhor feudal. No caso, os nobres eram os senhores feudais. Depois disso, os feudos deixam de existir e os títulos se tornam isso, títulos. Heranças da família Gonzaga, Trivulzio, Galli, né? Lá na Europa e também aqui, aí já faz parte da sua família, mas tem aí heranças que são valiosas também, não são tesouros, né? Mas não deixam de ser. Realmente, hoje em dia, a ideia do príncipe encantado, isso não existe, pelo amor de Deus. Né? Nem para sua noiva? Eu gosto de imaginar que ela me vê com um príncipe encantado. Tirou sorte grande. Gosto de imaginar isso. Porque, enfim, ela também é descendente da nobreza. E é isso justamente que se busca. A minha mãe mesmo, não, porque ainda está viva, graças a Deus, meu pai que faleceu, mas a minha mãe é filha, neta, bisneta de marqueses, da família Boni, uma das famílias mais antigas de Firenze, que receberam o título de Marquese de Pietrasanta, concedidos pela Santa Sé, concedidos pelo Papa, lá no século XVIII. E, bom, é isso que nós buscamos, né? Justamente casar com alguém que já tem alguma compreensão da coisa, porque quem educa os filhos é a mãe, não tem jeito. Por mais que o pai seja uma pessoa presente, sem o apoio da esposa, o pai não consegue educar filhos de modo algum. Então, isso é algo que sempre os membros da nobreza tentam, nem sempre conseguem, mas tentam justamente casar com quem lhes vá dar apoio. Isso é algo que acho muito, muito fundamental mesmo. E, bom, hoje em dia, basicamente, como estávamos comentando no intervalo, o que restou-me das antigas heranças foi uma série de quadros, brasões, estampados nos mais diversas superfícies e livros. Trazidos pelo seu bisavô. Exatamente. Esse que eu estou agora recordando, ele pertencia à minha família e foi colocado à venda, que é justamente uma biografia do meu antepassado, o príncipe Dom Gian Giacomo Trivulzio, Dom Gian Giacomo II, porque teve um primeiro antes dele, não é? E ele foi o primeiro Trivulzio que conquista o feudo de Mesolchina. Então foi escrita uma biografia muito bela, no ano de 1815, sobre ele. 1815, hein? Vejam bem que é mais velho do que a independência do Brasil, bem mais velho. E esse livro havia sido vendido. Agora, há alguns meses, eu recebo uma feliz notícia, que era uma embalagem vinda da Itália com esse livro lá dentro. E por que disso? Enfim, porque alguns cavaleiros, encabeçados pelo cônego Paulo Roberto de Oliveira, da Arquidiocese de Campo Grande, aqui no Brasil, vai e consegue o dinheiro necessário para comprar aquele livro, um verdadeiro tesouro, e mandou de presente para mim. Fiquei, obviamente, muito feliz com isso. Muito bem, nós temos o último intervalo e voltamos aqui para fechar a conversa com Dona Andrea Gian Giacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que é o 18º príncipe de Mesolchina, 21º duque de Alvito e também ostenta o título de 25º Marquese Melzo. Hora Extra. Você sabia que a Centercar é uma das oficinas mais tradicionais da região? Com 20 anos de história, estamos aqui para oferecer a melhor qualidade em reparação automotiva. Seja um pequeno retoque ou uma grande reforma, nossa equipe de profissionais experientes garante um trabalho impecável com tecnologia de ponta. Mesa alinhadora de chassi e monobloco, pintura à base d'água, cabine pressurizada para retoques rápidos, dentre outras tecnologias aliadas para garantir agilidade e eficiência. Estamos prontos para deixar o seu carro como novo. Visite-nos hoje mesmo na Rua Canoas, número 95, bairro Osvaldo Aranha, ou ligue 55-3332-6695 ou WhatsApp 99151-2080 e nos siga nas redes sociais, @Centercar Ijuí. Centercar, onde a qualidade fala por si.
A Cerâmica Caspari é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. São 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, certificações e ensaios, comprovando a eficiência na entrega para maior garantia e segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. Atenção Ijuí região, sua pele merece o melhor cuidado. E agora você conta com a doutora Mariana Copete. Com vasta experiência no tratamento de doenças de pele, cabelos e unhas, ela também oferece soluções em medicina estética para você se sentir ainda mais bonita. Quer realçar sua beleza? Conheça os tratamentos de botox, preenchimentos e o inovador bioestimulador de colágeno. E para um rejuvenescimento eficaz, experimente o Liftera, um aparelho de ultrassom microfocado que combate a flacidez e desenvolve a firmeza à sua pele. Visite a doutora Mariana no edifício Moinhos de Vento, Rua João Peron, de número 7, sala 1011. Telefone 9209-3113. Seu novo visual começa aqui. O Hospital de Clínicas Ijuí vive uma nova fase, um novo momento de verdadeiro comprometimento com a comunidade, melhora da infraestrutura, implementação de novos serviços, qualificação profissional, investimento em tecnologia e um atendimento humanizado, acolhedor e cada vez mais completo. O HCI é referência em hospital do interior do estado do Rio Grande do Sul e atende uma macro-região de aproximadamente 3.600.000 pessoas. O Hospital de Clínicas Ijuí está em constante aperfeiçoamento e em breve contará com o Hospital do Câncer Infantil. Este é o HCI, rumo aos 90 anos. Acesse hci.org.br e saiba mais. Hora Extra. 7 horas em ponto. A entrevista segue aqui no intervalo, né? Nós estamos já na parte final aqui do nosso Hora Extra. Para a Cerâmica Caspari, que é líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação e blocos cerâmicos estruturais. 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos com transporte próprio, certificações e ensaios comprovando a eficiência de entrega para maior garantia e a segurança da sua obra. Ligue 513562-2300 ou acesse agora ceramicacaspari.com.br. Leão das Tintas, tudo em tintas e complementos para pintura. Lá você encontra a linha de tintas automotivas, linha residencial e a linha de tintas Renner. José Bonifácio, número 1, telefone 33327799. Dona Andréa Giangiacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que é o 18º príncipe de Mesoltina, 21º duque de Alvito e 25º marquês de Melzo. Só para a gente esclarecer, esses outros títulos são todos de parte da família do pai, ou uma parte da mãe, mais da parte do lado do pai, né? Paterno, Sim, né? São todos títulos por descendência paterna. Porque a família da minha mãe, graças a Deus, tem os seus membros que ainda existem, são vivos, têm seus filhos, meus tios já têm filhos, enfim, já têm primos. Então os títulos da família Boni estão seguros na família Boni. Aham. Todos são hereditariamente pelo lado paterno. Muito bem. Você já é a qual geração aí da família? No Brasil? No Brasil, é. Bom, no Brasil eu já sou, então, pelo lado de pai, sou a terceira geração, porque, enfim, meu avô já aqui estava. Pelo lado de mãe eu já sou, creio eu, a quarta ou quinta geração. Quarta ou quinta geração. Porque eles já vieram com as primeiras ondas da imigração italiana. Uhum. Nós completamos esse ano, então, 200 anos da imigração alemã. Todavia, a imigração italiana já tem aí seus 150 anos. 150 anos. Né? Então, não imagino que tenham vindo realmente ali na primeira leva da imigração italiana, mas ali nas ondas dos anos de 1880 e poucos, realmente foi quando o lado da minha mãe veio cá para o Brasil. Certo. Esses títulos que a parte do seu bisavô, né, trouxe, e dali que partiram e que você descende, no momento da imigração para cá também, isso naquele momento não chegaram a valer para que ele pudesse permanecer lá, assim como outros imigrantes também acabou migrando para cá por conta da situação que enfrentava na Itália? Imagine a situação da Europa no final da Primeira Guerra Mundial.
é uma coisa realmente bastante complicada, porque nós temos de imaginar que as consequências da Primeira Guerra Mundial foram que levaram à Segunda Guerra Mundial. Hitler nunca teria existido se a Alemanha e a Áustria não tivessem perdido a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial deveria ter acabado do outro lado sendo vencedor. A Segunda Guerra Mundial terminou bem como terminou, não é? Não haja dúvida que a Alemanha, ali na Segunda Guerra Mundial, precisava ser derrotada. Todavia, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deveria ter vencido. Se tivessem vencido, a Europa não teria sido toda redesenhada como acabou sendo. O que aconteceu é que a Alemanha foi fragmentada, a Áustria-Hungria, que era um império gigantesco, acabou. A minha família, que era uma família apoiante da Áustria, nosso sangue era italiano, todavia nós servíamos aos imperadores da Áustria, tivemos que sair da Áustria junto com o imperador Carlos, né, Carlo von Habsburgo, que era casado com uma princesa italiana, princesa Zita de Bourbon-Parma. E tiveram então que também deixar a Europa na mesma forma que o próprio imperador Carlos foi exilado na Ilha da Madeira. Acabou só ficando lá 6 meses, porque faleceu de um problema pulmonar. A minha família preferiu, já dentro desse mundo lusófano, ir um pouco mais longe e chegaram cá no Brasil. E é claro que isso foi tudo em decorrência da Primeira Guerra Mundial. Sim. Você pretende se estabelecer por aqui? Está ainda verificando essa questão de atuar profissionalmente como professor? Qual é que é a ideia? A ideia é estar aqui em Juí. É uma cidade agradabilíssima, porque, bom, eu nasci em Portela, minha terra tão querida. Todavia, se não fosse o então hospital de caridade, agora o hospital de clínicas, salvaram minha vida quando eu tinha poucos dias. De fato, porque nasci com um problema sanguíneo, não é, os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos ali batalhando, ver quem tinha prevalência, e isso então dava ali um problema bastante grave. Em Portela não conseguiram tratar, depois em Três Passos também não teve ali. Acabaram que aqui em Ijuí tinha uma enfermeira, infelizmente nunca consegui descobrir o nome dessa enfermeira, ou se era técnico de enfermagem ou auxiliar, mas enfim, entrou para nosso conto como se fosse uma enfermeira que tem o mesmo tipo sanguíneo que eu tenho. E então foi ela que se dispôs a doar o sangue para fazer várias transfusões de sangue em mim, que, enfim, me salvou a vida. Se não fosse o então hospital de caridade, novo hospital de clínicas, e o avanço de Juí em 1990, eu não teria sobrevivido. Então agora retorno para cá. Olha aí, que bacana. E aí segue representando, tendo alguns compromissos dentro da nobreza, dentro desta área, né? Participando de programações de eventos da nobreza em São Paulo, é isso? Sim, realmente lá tem vários cavaleiros das nossas ordens dinásticas. É claro que gostaríamos de ter atividades também aqui em Juí. Isso é algo de se pensar no futuro, se há voluntários para fazerem essas atividades. A nobreza sem caridade não existe. Precisa-se saber que não é apenas a ideia de ter um brasão num anel de ouro no dedinho, isso sem a caridade é algo totalmente vazio. Então, na medida do passar do tempo, em que tivermos um grupo de boas pessoas caridosas que queiram realizar essas ações também aqui em Ijuí, que graças a Deus há poucas pessoas carentes, mas ainda há, não é? Como toda cidade no Brasil, há também gente carente aqui que precisa, então, dessa assistência das demais pessoas que possam fazer caridade. Na medida que nós tivermos um grupo aqui de homens e mulheres que queiram fazer caridade, passaremos então a ter essas atividades que depois tem toda ali aquela beleza, o glamour das ordens de cavalaria, com uma espécie de recompensa para esses cavaleiros e damas que tanto se comprometem para as pessoas que mais necessitam. Muito bem, conversei aqui com Dona Andréa Giacomo Gonzaga Trivulzio Galli, que se apresenta como Andréa, né? Andréa, né? Para
Sim, de para fato, ou as pessoas que não para as chamar de pessoas. André mesmo. André mesmo também se aceita, né? Também aceito. Não sendo algo ofensivo, aceita-se de qualquer maneira como se chama. Que escolheu Ijuí para morar por conta da sua noiva também e ostenta os títulos de nobreza, né? 18º Príncipe de Mesoltina, 21º Duque de Alvito e 25º Marquês de Melzo, ambos da Itália. Sim. Agradeço a gentileza de ter atendido nosso convite e foi um prazer conhecê-lo, saber um pouquinho mais sobre a nobreza italiana e dos títulos os quais você ostenta. Muito obrigado, Alano, pela oportunidade de estar aqui conversando com a querida população de Juí e as pessoas que depois vão ver aqui pelo YouTube. Exato. Enfim, é todo um enorme prazer ter passado aqui esse momento com vocês. Muito bem, agradeço a gentileza e foi uma honra ter entrevistado o senhor. Na sequência, teremos aí o Sandro Arnaldo Beck, que hoje acabou aqui até assistindo um pouco mais da entrevista, que passou um pouco da cota aqui, avançamos 9 minutos dentro do seu horário. Mas vem da sequência o show de bandas com Sandro Arnaldo Beck. Bom final de semana a todos. O Hora Extra volta segunda às 6 da tarde. Hora Extra. Centro Avançado de Urologia, dirigido pelos urologistas Renato Elamar e Márcio Miller, especialistas no tratamento de doenças do trato urinário, tanto em homens quanto em mulheres. Experiência no tratamento do cálculo renal com laser e litotripsia extracorpórea sem necessidade de internação hospitalar. Atuam na prevenção e tratamento do câncer de próstata.